Nesse vídeo, vou compartilhar com você o exato passo a passo que você precisa para estudar de maneira certa até a prova do TSE. Eu investiguei os hábitos de vários alunos que foram aprovados estudando para o concurso depois do edital e cheguei ao exato passo a passo que você precisa para estudar com alto rendimento e ficar entre os nomeados em menos de 90 dias, assim como foi comigo. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ensinar a passar em concurso sempre direto ao ponto e baseado naquilo que funciona na prática. Então, se você quer ser servidor público, simbora comigo. Mas e aí, dá para ser aprovado estudando depois do edital? Tem como ficar na frente de quem já está estudando há mais tempo? É importante você entender isso para não estudar à toa ou desistir antes mesmo de começar. E sim, é claro que dá. Olha o meu caso, por exemplo. Eu só comecei a estudar para o TCDF com quase 20 dias depois de lançado o edital. E ainda assim eu fiquei em segundo lugar num dos concursos mais concorridos do Brasil. Agora, no caso do TSE, é ainda mais fácil, porque a matéria é bem menor. O edital está cobrando muito menos disciplinas do que foi na minha prova. Então, é mais tranquilo ainda de você cobrir toda a matéria, mesmo se você começou após o edital. Só que você tem que entender que você tem pouco tempo, tem mais gente estudando há mais tempo. Então, como é que deve ser o seu estudo, sendo que você tem pouco tempo até a prova comparado com quem já vem estudando? E aí vem o pulo do gato. Você não tem que estudar mais, saber mais, entender mais, você só tem que acertar mais questões. Então, você vai estudar somente de forma ativa. Não vai perder tempo tentando entender a fundo tudo quanto é conceito, tudo quanto é implicação. Cara, concurso não é mestrado. E muita gente acha que estudo é tudo a mesma coisa, é tudo igual e não é. Quando você tem tempo, quando falta muito tempo até a sua prova, você precisa de uma rotina sustentável, porque você vai ficar ali muitos e muitos meses. Então, o seu objetivo, quando você está nesse cenário, é ser regular, é conseguir manter a sua rotina de estudo durante meses a fio. Já nessa reta final, não. O estudo tem que ser intenso, tem que durar somente esse período. Tem dia para começar e tem dia para acabar. Então você consegue dar o seu máximo e terminar ali no dia da prova. É completamente diferente. E quem me segue há mais tempo sabe que o estudo é teleguiado. Ou seja, no meu método, naturalmente, de acordo com a maneira que eu proponho que você estude, vai acontecer de você estudar sempre o que mais cai na prova. E é assim que todo mundo deveria estudar na reta final, focado na parte da matéria que tem mais relevância para o dia da sua prova. Só que você não pode ficar escolhendo isso. Então, quando você tem método, isso acontece naturalmente. Você organiza o seu estudo e quando você cumpre seu plano, você vai ver que, cara, estudei mais o que importa mais. Pronto, perfeito. Beleza, até aqui vocês devem estar entendendo tudo, só que falta um detalhe. Para você estudar com essa intensidade, para você estudar com pouco tempo e ultrapassar essas pessoas, você precisa manter o seu foco o tempo todo, tá? Estudando depois do edital, você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo. E é por isso que você vai trocar de matéria a cada hora. Sim. Vamos lá, exemplo. Você começou às 9 horas da manhã estudando Direito Constitucional. Quando der 10 horas da manhã, você interrompe Direito Constitucional e troca para Português, por exemplo, certo? Dessa maneira, o seu foco se renova, você vai prestar mais atenção no que você está estudando. Então, cada minuto estudado ali vai render mais do que se você estudasse 2 horas de Constitucional direto hoje e 2 horas de Português amanhã. Então, é melhor você fazer 1 hora de Constitucional, 1 hora de Português e depois, outro dia na semana, de novo, 1 hora de Constitucional, 1 hora de Português. Você está vendo que a quantidade de estudo é a mesma, mas você fraciona ela em períodos mais eficientes? Assim, além de tudo, não fica cansativo, você consegue estudar todo dia feliz da vida. Eu vou até colocar aqui um estudo, porque ele é só mais um de vários estudos. Vários estudos já demonstraram que durante uma aula a gente só consegue prestar atenção sem esforço nenhum durante um período de 20 a 30 minutos. A partir daí a gente tem que começar a usar força de vontade, tem que começar a se esforçar para continuar focado. Tá, mas então por que eu estou falando para trocar de matéria só com 1 hora? Apesar de cair um pouco,
né, sua atenção diminuiu um pouquinho após a primeira meia hora, o estudo ainda é muito bom. E aí você tem que ponderar isso com as trocas de matéria. Então, se você trocasse de meia em meia hora, ficaria difícil para você se organizar, para você anotar. Essa transição, você perde uns tempinhos que no final do dia seriam muito relevantes. Para você ter uma ideia, 100% dos meus alunos usam uma planilha que eles não precisam nem pensar, só executar. Essa planilha eu forneço e eles montam de acordo com o tempo que cada um tem disponível. Então, o aluno acorda, tá lá, terça-feira. Ele tem as matérias que ele tem que estudar, ele colocou lá a quantidade de horas, as matérias que ele tem que estudar, pronto. É só ele sentar ali, de 9 às 10 uma, 10 às 11 outra, 11 ao meio-dia, simples, fácil, direto, anti-procrastinação. Ótimo, cumprido todos esses passos até aqui, o último passo é estudar só o que cai na prova. Isso é um dos meus segredos mais bem guardados. Como é que você passa alguém que já está estudando há muito tempo? Na verdade, quando é que você passa? Pode contar aí, vamos lá. Seu edital tem mais itens do que a prova tem itens. Ou seja, se você abrir lá seu edital e contar tudo que ele está cobrando item por item, vão ter mais itens de matéria, de disciplina, do que itens na sua prova, questões na sua prova para responder. Ou seja, muito do que está ali no edital não vai cair na sua prova, porque simplesmente não cabe, não tem como ele cobrar tudo, porque tem mais itens de edital do que questões de prova. Então, os meus alunos estudam só o que mais cai. Como? Você já ouviu a frase, é impossível prever o que uma pessoa vai fazer, mas é fácil prever o que muita gente vai fazer? Essas e outras ideias estão explicadas em livros como Previsivelmente Irracionais ou Rápido e Devagar. Esses livros mostram como as bancas vão ter padrões, pois são vários e vários professores criando banco de questões e eles vão acabar repetindo os temas, vão acabar repetindo as questões, ou seja, por serem humanos, por seguirem padrões, as questões que já caíram tendem a continuar caindo. Então, toda vez que você vê um tema numa prova, tá? Principalmente mais recente, a tendência é que ele caia de novo na sua prova. E aí, mesmo que apareça uma novidade, ela quase que na mesma hora já é usada de novo. Então, às vezes caiu num concurso 3 meses atrás e já está caindo no seu. Ah, mas se cair pela primeira vez no meu, ótimo, pelo conjunto da obra, por tudo que você estudou, você também vai conseguir acertar. Agora, também não precisa gabaritar. Se você ficar tentando saber cada detalhe daquele edital gigante, você vai perder mais tempo e com isso vai perder as questões certas, sua nota vai ficar pior do que quem estuda assim, de maneira teleguiada. Então a única certeza que você pode ter é que tentar dominar toda aquela matéria que não vai cair vai fazer com que os meus alunos ultrapassem você. Então o que eu quero de você que está me assistindo? Presta atenção nessa aula, ouça, reveja se precisa, aplique os princípios que eu coloquei aqui e seja mais eficiente do que quem está estudando há muito tempo, mas da maneira errada. Se você precisar, eu tenho uma outra aula que eu vou deixar aqui para vocês, que é só você clicar, que vai te guiar pelo estudo por questões na reta final. Beleza? Agora, o que você não pode fazer, principalmente nessa reta final, é desistir, é esmorecer. Então é continuar estudando todos os dias de maneira mais eficiente, que aí você passa quem estava estudando antes e vai poder dizer, fui aprovado estudando depois do edital. Pronto.